Gente querida, o texto que estamos estudando ao longo da semana tem nos ensinado muitas coisas importantes. Estamos falando sobre Gênesis 23. O link do nosso vídeo de estudo está na descrição desse vídeo aqui. Se você por acaso ainda não assistiu, assista o quanto antes, pois hoje às 22 horas outro vídeo de estudo será lançado em nosso canal aqui no YouTube. Falaremos sobre o capítulo 14 de Apocalipse. Você não pode perder, não é verdade? Os nossos vídeos de estudo analisam o texto versículo por versículo. E o método 365 dias é o único em todo o YouTube a fazer a aplicação do conteúdo do nosso dia, do nosso vídeo de estudo, melhor dizendo, ao nosso dia a dia. Olha só que coisa interessante. Então não perca essa oportunidade de aprender as Sagradas Escrituras e a história da Igreja Cristã dessa forma tão simplificada. Dê a oportunidade para que outros possam estudar também, compartilhando os vídeos com os seus contatos. Faça isso, tá bom? Vimos que o sepultamento tinha um grande valor para os hebreus. A tradição judaica diz que se alguém encontrar uma pessoa pelo caminho que faleceu e não foi sepultada, ainda que seja num dia de sábado, essa pessoa deve ser enterrada. Esta maneira de pensar está relacionada com o fato de que o corpo humano tem valor e existe a esperança da ressurreição. Eu já falei sobre isso, né? O texto deixou claro que Abraão teve grande preocupação com o sepultamento de Sara. Nós vimos como foi toda a transação e como Abraão acabou pagando um valor exorbitante para ter a posse da terra. A tristeza humana tem procurado imortalizar os nomes e perpetuar a memória de entes perdidos. Pensemos nas pirâmides do Egito. Assim também Abraão, embora não pudesse erigir tão grandioso monumento, uma pirâmide, em honra de Sara, aparece aqui como quem pagou alto preço por uma caverna, onde poderia sepultá-la. Esse é o costume para o povo de Deus ao longo de todas as Escrituras. Nem os judeus do Antigo Testamento, nem os cristãos do Novo Testamento cremavam seus mortos. Em vez disso, lavavam o corpo, envolviam-no em um pano limpo com especiarias e colocavam-no no solo ou no sepulcro. A maior parte dos cristãos prefere o sepultamento, apesar de haver alguns casos em que a cremação pode ser o melhor fim a ser dado para o corpo. Lembre-se que Deus não tem o menor problema em ressuscitar o corpo, seja o estado que ele estiver. Os propósitos desse capítulo 23 até o 25 é fazer a transição, mostrando que Deus continua no controle da história e que a sua promessa atravessa a descendência de Abraão e vai chegar ao seu filho Isaque e mais tarde ao seu neto Jacó. Vimos o papel de Abraão diante do conflito com Sodoma, vimos a sua relação com os filisteus e agora com os hititas, mostrando o seu relacionamento com as demais nações. Deus o havia colocado como uma bênção para elas, não é? Abraão teve todo o cuidado com o corpo de Sara porque também acreditava na ressurreição do corpo. Claro, ele conhecia muito bem a promessa que havia sido feita ao primeiro casal de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele sabia que havia sido incluído nessa promessa e que Isaque era o filho prometido pelo qual os desígnios de Deus se cumpririam, até que o Messias fosse encarnado nesse mundo e cumprisse todas as profecias a seu respeito. Jesus conquistou a morte e tirou dela seu aguilhão. 1 Coríntios 15, versículo 55 ao 58. Por causa de sua vitória, não precisamos temer a morte nem a sepultura. Abraão era dono de toda aquela terra, mas a única propriedade que pertencia legalmente a ele era uma sepultura. Se o Senhor Jesus não nos levar para o céu, a única propriedade que cada um de nós terá nesse mundo será um pequeno lote no cemitério. Guarde isso. Não levaremos nada conosco. Deixaremos tudo para trás. 1 Timóteo 6, versículo 7. No entanto, se estamos investindo em coisas eternas, podemos despachá-las com antecedência. Leia só Mateus 6, do 19 ao 34, para você entender melhor. Se vivemos pela fé, então podemos morrer pela fé também. Quando você morre pela fé, seu futuro é maravilhoso. Em novembro do ano 1858, o missionário John Paton chegou às Ilhas Hébrides para começar um ministério entre o povo de lá. No dia 12 de fevereiro de 1859, sua esposa deu à luz um filho e no dia 3 de março ela faleceu. 17 dias depois, o bebê morreu. Se não fosse por Jesus que ali compartilhou de meu sofrimento, ele falando, né? Eu teria enlouquecido e morrido ao lado daquele túmulo solitário. No entanto, nós não nos angustiamos como aqueles que não têm esperança.
Nascemos de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. E estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tessalonicenses 2, versículo 13. Tessalonicenses não é Tito, né? 2, versículo 13. Diga só para mim, por favor. Eu já perguntei no vídeo passado, não sei se foi no passado, ontem ou anteontem, o que você achou dos devocionários dessa semana? O que você achou da palavra de hoje? Diga para mim, tá? Não deixe de dizer, comentar, porque isso ajuda na produção do conteúdo para vocês, o conteúdo adequado. Não se esqueça que hoje nós temos o vídeo aqui de estudo às 22 horas, falaremos sobre Apocalipse 14, então já vai lá, já no canal. Melhor, se você está aqui no YouTube, assistindo pelo YouTube, já pega, já acessa e deixe lá o seu lembrete para você poder assistir esse vídeo juntinho. Vamos assistir a esse vídeo todos juntos. Um vídeo maravilhoso que você não pode perder. Tá? Então, já agenda aí, não esquece, mais tarde temos compromisso, tá bem? E não esqueça de dizer o que você achou dos devocionários dessa semana, tá bem? Faça isso. Já aproveita para compartilhar essa mensagem, dar o seu like, para que os seus grupos e redes sociais possam sempre ter acesso a conteúdos como esse. Isso depende de você. Faça a sua parte também. Até mais tarde, estaremos juntos, tá? Esqueça não, lá no canal, às 22 horas. Encontro você lá com a graça de Deus.